You and my present. Entregando carinho. Sam Bridges? Ah, graças a Deus. Achei que você não fosse chegar a tempo. Ando muito preocupado ultimamente. Já fui assombrado pelas visões de Dooms. Aquelas coisas de fim dos tempos. Achei que os pesadelos fossem culpa do cansaço. A possibilidade de contaminação quiral nem me ocorreu. Ah, sorte que descobrimos antes da fase suicida. Morrer não é uma opção. Minha pesquisa está longe de acabar. Não é só a minha vida que você está salvando. É meu trabalho. Eu estava na dúvida se viria esses remédios. Você é muito bom no que faz mesmo, hein? Obrigado. Ah, é. Tudo bem. Pode ir em frente. E num piscar de olhos, sou parte da UCA, com acesso a um tesouro de materiais de pesquisa histórica. Estudar esta praia fóssil deve ficar mais fácil. Isso se eu puder provar de uma vez que é isso. Admito que também fico empolgado em mostrar nossas descobertas. Acredita que depósitos quirais foram encontrados em estratos de mais de 65 milhões de anos atrás? Indicativos de um Death Stranding antigo. Existe matéria quiral na Terra desde muito antes da humanidade. Esse extrato é prova disso. Olha, Sam. Vê essa rachadura preta? Achamos que isso deve ser a origem das medições de quiralium. No passado, terremotos causaram fusão por atrito em falhas sísmicas, gerando camadas do chamado pseudotaquilito. Essas camadas são terremotos fósseis. Ampliando o princípio, nossa rachadura poderia ser chamada de praia fóssil. Ter quiralium justamente nesse extrato não pode ser coincidência. É um forte indício de que praias podem ter surgido no evento de extinção do Cretáceo-Paleogeno. E não é só isso. A rede quiral recuperou dados sugerindo que praias fósseis semelhantes foram descobertas em estratos correspondentes a outros eventos. Parece que as 5 grandes e as outras extinções em massa também causaram o surgimento de praias. Expandindo a rede quiral, você nos ajudou a ver um padrão nesses pontos de dados espalhados. Você promoveu projetos de pesquisa individuais e tornou questão de tempo até recuperarmos tudo e solucionarmos todos os mistérios que restam. Mas esse é só o começo. Quem sabe o que vamos aprender se você for até o fim disso, Sam? Aí, escuta, Sam. Nessa entrega, você vai levar uma bomba antimatéria. Um paleontólogo da Bridges disse que precisa dela. Pelo visto, os fósseis que ele quer estudar estão enterrados no Alcatrão. E o único jeito de chegar a eles é explodindo. Eu acho que nem preciso te avisar para ter cuidado com explosivos desse nível. Mas se precisar, deixe o recipiente intacto. Custe o que custar. Muito obrigado, amigo. Graças a você, a escavação enfim vai continuar. Juro, esse lugar já é ruim sem a gente ter que se preocupar com asfixia. Sério.
Você deve ter percebido. Você conseguiu apesar de tudo. Eu nem imagino como. Pode instalar a rede Kiral enquanto isso. Enfim, seja como for, Sam Bridges, eu quero pedir um favor. Um portador estava vindo pra cá com uma coisa muito valiosa, mas perdeu no caminho. É um amonite de 2 milhões de anos. Ele diz que parece estar quase vivo, sabe? Ele se deparou com isso num campo rochoso, que antes ficava escondido sob uma geleira. Mas nem é metade da história. O homem diz que o amonite tem um cordão umbilical. Um cordão umbilical. Me chame de cético, mas o espécime merece estudo. Eu não ia deixar um trabalho tão delicado para um amador. Então eu pedi para ele extrair um pedaço inteiro de rocha e trazer aqui para mim. Obviamente, eu quis comparar com espécimes atuais dos arredores. E por isso eu mandei que escavasse vários, além do qual você já tinha me falado. Mas o que o imbecil vai lá e faz, perde a remessa toda. Não teve nenhum bom senso de marcar o recipiente que tinha o amonite com cordão umbilical. A carga deve estar perdida na área a sudoeste, onde gases tóxicos tendem a se acumular. O senhor confiável diz que o scanner de carga quebrou e não tem como recuperar a remessa. Mas você pode rastrear. Para te proteger dos gases, eu vou fornecer uma máscara de oxigênio. Só para garantir. Pode pegar quando aceitar o pedido. Aquele fóssil pode ser uma descoberta histórica. Embora existam peixes vivíparos, um amonite com cordão umbilical é inédito. E se tiver mesmo 200 milhões de anos, também seria oriundo da extinção do fim do Triássico. Mais uma das 5 grandes. O cordão umbilical pode ter ligação com a praia. Devemos recuperar a carga a todo custo. Isso pode ser uma pista vital sobre os mecanismos de base do Death Stranding. Estamos tão perto de compreender a verdadeira natureza do fenômeno. Rápido, Sam. Não podemos correr o risco de perder o amonite. Você encontrou? Me deixa ver. Eu preciso ver. Nossa, está imaculadamente preservado. Chega a ser estranho. Valeu por trazer a carga perdida. E sim, tinha mesmo um amonite com um cordão umbilical de verdade. Já enviei imagens e uma análise preliminar para o Hartman pela rede. Curiosamente, o extrato ao redor parece conter traços de alcatrão, o que bate com uma das teorias dele. Enfim, eu sei que você acabou de trazer esse amonite, mas eu quero que leve ele para uma colega minha, uma bióloga, Evo Devo. Fiquei sabendo que ela tem se interessado pelo alcatrão. E eu acho que ela ia gostar muito de examinar esse espécime. É muito impressionante. E isso é crédito seu. Só esclarecendo. Ela vem estudando como o alcatrão pode ter influenciado o desenvolvimento de vários organismos. Então eu queria te pedir para recuperar os coletores de alcatrão perto do abrigo dela e entregá-los junto com o amonite. Seria perigoso demais ela tentar buscá-los sozinha. E por isso você deve fazer isso. Ajudando a pesquisa dela, podemos chegar mais perto de desvendar os segredos do Death Stranding. Nós já avançamos muito com os dados recuperados pela rede. Com a sua ajuda, sei que podemos avançar ainda mais.
Impressionante, Sam. Muita gente não teria nem chegado a tentar. Posso ver? Nenhum arranhão. E o alcatrão dentro está seguro. Você não decepciona, camarada. Agora, me conecte à rede Kiral. Meus estudos vão começar agora. Obrigada. Acho que é óbvio, mas estou convencida de que o Alcatrão está ligado às EPs e ao Death Stranding. Afinal, isso e a chuva temporal são características do ecossistema pós-Stranding. Entendeu? Mudanças súbitas assim sempre levam à extinção de organismos que não conseguem se adaptar. Os que se adaptam o fazem com acentuadores, regiões do DNA que dão as vantagens dos organismos bem-sucedidos. Os fatores genéticos são a chave da evolução. Mas há genes que têm o efeito oposto, que trazem desvantagens aos organismos. Fatores de extinção, como são chamados. Eles são sementes do avanço e da obsolência. Tais fatores podem estar dormentes em todos nós. Uma escolha que aguarda ser feita. Para cada ser, desde a criação da vida. Assim, o indício antigo pode estar oculto no Alcatrão. Evidências dessas decisões genéticas que podem nos guiar no caminho atual. De qualquer forma, graças a você, agora eu posso estudar a composição do Alcatrão. Se tiver bons resultados, depois eu te conto. Muito bom, Sam. Você nem imagina o quanto impulsionou nossa pesquisa sobre o Death Stranding. Obrigado de novo por trazer o corpo da Mama, além do Ammonite. Falando nisso, minha análise do cordão umbilical vai bem. Muito bem. Comparei os dados com alguns dos nossos arquivos restaurados. Enfim, você pode vir ao laboratório? Tá quase tudo pronto para a integração do transmissor Kiral. Se puder coletar os materiais necessários para a restauração e os trouxer aqui, eu serei muito grato. Obrigado, Sam. Resgatando o nosso passado, descobrimos muitas pistas importantes. Não se preocupe, eu acabei de voltar. Temos tempo. Quando encontrou a Mama, você teve uma forte reação antígeno-anticorpo, correto? Tinha uma EP junto. Tinha, mas talvez tenha sido outra coisa que causou isso. Eu também descobri grandes quantidades de matéria Kiral na Mama. Não somente aquilo que fica acumulado na pele ou em todos os trajes. Está em todas as células dela. Até mesmo em células inativas. Aquela EP que você viu lá era especial. Era filha dela, mas também era a própria alma dela.
De algum modo, o K e o Ra dela não conseguiram se separar. Eles devem ter ficado conectados pelo cordão umbilical. Essa é a única explicação. É por isso que não deixou marca quando ela me tocou? Exato. E não é só isso. 10 segundos para o ataque cardíaco. 5, 4, 3, 2, 1. Mudei os horários dos registros. O QG não vai saber de jeito nenhum o que falamos. Olha, mensagem do Deadman. Veio com um cordão umbilical. Sam, me desculpe. Você devia saber o que estava carregando. Mas eu não podia arriscar de jeito nenhum que o Die Hardman descobrisse. Então minha única opção era manter em sigilo. Isso tem que ficar entre nós. Não sabemos se dá para confiar no diretor. O cordão umbilical foi tirado da Bridget Strand. Eu removi ele escondido. O cordão não estava ligado a um feto. Ele estava fora do corpo dela. Ela me pediu para cuidar dele. Me disse que era a chave para decifrar o Death Stranding. Mas insistiu para nunca contar para o diretor. O cordão não demonstra nenhum sinal de decomposição ou necrose. Até parece que ele parou no tempo. Achei que o Hartman podia ajudar a entender isso. Então escondi na sua carga para Mountain Knot City. As observações do Deadman são precisas. É igualzinho ao cadáver da Mama. Como assim? Compartilham uma propriedade muito peculiar. Os dois contêm grandes quantidades de quiralium nas células. Ou seja, o cordão da Presidente estava conectado à praia de alguma forma. E por isso, não foi afetado pelo passar do tempo. Eu comecei a elaborar uma teoria. Tá incompleta, mas eu acho que vale a pena comentar. A vida na Terra foi marcada por muitas extinções, grandes e pequenas, incluindo as 5 grandes. E se a gente examinar os estratos da Terra, a história deles, se preferir, há vários acúmulos de quiralium que datam cada uma. E se a manifestação das praias e outros fenômenos associados correspondem a eventos de nível de extinção. Então? Isso. Talvez o nosso Death Stranding apenas seja o mais recente. Os registros e a pesquisa que você ajudou a recuperar sugerem que a gente está no meio da 6ª extinção. 6ª extinção? Qual é? Sabe o que é isso, não é? Um mamute congelado de 10 mil anos atrás? Correto. E isso? O Homem do Gelo de 5.300 anos atrás. Tinham os mesmos cordões umbilicais. Não mente. Pensa. E se os dois não estivessem congelados? Tá dizendo que o tempo parou pra eles, que nem parou pra Mama? Infelizmente, perdemos todos esses espécimes no Death Stranding. Então não tem como examinar as amostras originais. Mas alguns fragmentos de dados sobreviveram. Com a ajuda da rede Kiral, talvez a gente consiga ter algo mais concreto usando a tecnologia Evodevo. Tá. E isso aqui? Um dinossauro de quase 66 milhões de anos atrás. Cordão umbilical, não decomposto. Pera aí. Só mamíferos têm cordões umbilicais? Não. Só mamíferos têm cordões umbilicais usados para o nascimento. Isso é outra coisa. Digamos que um cordão, só que do outro lado. A minha proposta é que os cordões umbilicais de mamíferos são uma mímese do cordão do outro lado que evoluíram com o tempo. A gente não deve presumir que tudo relacionado ao Death Stranding é nocivo. Trilobitas, amonites, dinossauros, o mamute, o Homem do Gelo, preservados, como se o tempo tivesse parado. Todos, sem exceção, encontrados
com cordões. O que significa que é possível que todos tenham uma ligação com a praia. E isso, com a teoria da entidade de extinção, EE, me leva a crer que organismos com cordões são, na verdade, entidades de extinção. Você viu, Sam? As EEs se conectam à praia pelos seus cordões. E é exatamente por essa ligação que elas, de algum modo, causam um Death Stranding. Então a Bridget era uma entidade de extinção? É muito cedo pra gente ter certeza, Sam. E como você queimou o corpo dela, talvez nunca saibamos. O Higgs disse que a Amelie é uma EE. Ela não tem dooms, que nem todos nós. Sam, pensa. Digamos que a Presidente Strand fosse uma EE. Não é possível que a filha dela também seja. E, pelo menos, o Higgs deve esperar que ela seja, já que a Presidente não está mais disponível. Aí ele sequestra ela pelos poderes de EE ou para causar uma extinção em massa? Talvez sim, talvez não. Duvido que uma única EE seja poderosa o bastante para causar um Death Stranding. E isso se a Amelie for uma EE mesmo. O Higgs tem certeza que ela tem potencial. Exato. E a gente precisa salvá-la o quanto antes. Resta 1 minuto. Agarre-se em alguma coisa segura. Ah, esse é de verdade. Sam, vá pro oeste. E como eu lido com o Die Hardman? E lembre-se, com cuidado de sempre. Vai ser péssimo se ele ficar sabendo das nossas suspeitas. Afinal de contas, a gente ainda precisa muito da Rede Kiral. Beleza. Ativando medidas de segurança. 5, 4, 3, 2, 1. É agora, Sam. Quando puder, vá para a margem da zona de Alcatrão e monte o transmissor Kiral. Quando terminar, use o Cupid para ativar. Materiais necessários preparados. Os suprimentos são limitados. Use com moderação. Vai carregar muita coisa também. Considerando tudo, deve ser uma das piores entregas que já fez. O Hartman sabe mais sobre o local do que eu. Daqui em diante é com ele. Já passou da hora dele acordar mesmo. Administrando choque. Afaste-se. Tá. Quanto à estação de acesso, o local escolhido era o candidato inicial da estação de acesso que perdemos para a zona de Alcatrão. Ironicamente, suspendemos a construção, por considerarmos um pouco instável demais e não valeu o risco. Mas agora é nossa melhor opção. Esperamos que nossa preocupação da época não se confirme agora. Para nossa sorte, a estrutura que montamos ainda está intacta. Tudo o que você precisa fazer é transportar os materiais necessários ao local e terminar o trabalho. Creio que seja a única maneira de expandir a rede mais a oeste e resgatar a Amelie. Conto com você, Sam. Pedido atribuído.
Acesse o terminal e ative o transmissor. E isso conecta todos. Vai ver o fim logo depois da zona de Alcatrão. A Emily tá muito perto. A segunda chance da América. Ednot City aguarda. Nossa equipe começará construindo um abrigo. Depois devem expandir as operações e criar uma nova instalação. Com isso, perpetuarão o legado dos que perdemos no Alcatrão. Tudo graças a você. Vamos dar um jeito de você passar pela zona de Alcatrão. Só chegaremos ao oeste passando por isso. E para piorar tudo, eu acho que o seu CQP não consegue construir nada que ajude a atravessar. Tem que ter um jeito. A gente não pode desistir, não com o que tá em jogo. Vamos tentar pensar em alguma coisa aqui. Mas considerando tudo que você passou, não ficaria surpreso se já tivesse algumas ideias em mente. Acho que eu nunca pensaria nisso. Mandou bem, Sam. Com você dando o seu melhor, ainda temos esperança.
de Londres está caindo. Está caindo. Está caindo. A ponte de Londres está caindo. Minha bela dama. Fica quieto. Não vai querer assustar a menina, não é? Ela tá lá. Sinto o cheiro dela. É claro que eu não teria certeza se não fosse por você e sua incrível rede. Muito obrigado. Eu não vou esquecer. Ah, Sam Bridges. Cuidado. O conteúdo é frágil. Como o mundo e tudo que tem nele. Eu não sou exceção. Eu não sou o único que tá usando máscara. Tem aquele seu chefe, aquela mulher e... eu não posso esquecer de você, pequeno. Calma, relaxa. Eu sei que não é fácil usar máscara o tempo todo. Mas agora vamos tirar essa máscara, né? Oh. Se lembra disso? Não. Tadinha da Amelie. Ela tá enfiada numa praia por perto. Já sei. Que tal se a gente apostasse uma corrida? Quem chegar primeiro, sei lá, começa o fim do mundo. Nada melhor do que a véspera da extinção para manter o nosso foco. Mostrar a verdade. Já ninguém vai precisar de máscaras. Mas será que quando olhar no olho da morte, vai piscar? Ainda tá aí, Sam? Mesmo agora, o nosso caminho, o caminho para salvar a Amelie é o de sempre. A prioridade é chegar à distribuição local da rede. Até estar pronto e todo mundo tá conectado, não vai ser fácil pro Higgs chegar até a Amelie. Ela vai ficar segura. Então vai com calma e faz direito.
demora, Sam. Conecte o Cupid ao terminal e ative esse lugar. Trabalho, Sam. Você chegou mais longe que a Bridges 1. Nunca avançamos tanto pro oeste. É um milagre ter mantido a distribuição funcionando. Enfim, você tá quase em Ed Knot City. Seu destino final. Onde a Emily deve estar esperando. Sorria, Sam. Só falta mais um nó. É a última vez que vai usar esse Cupid. Mas precisa de outro componente para terminar o serviço. Seja como for, a rede nacional vai servir como sua passagem para casa. Só tenha em mente que ao conectar Ed Knot, vai acabar revelando a localização da Amelie ao Higgs. Você tem que chegar até ela antes dele. Vá para o seu quarto e ajeite o seu equipamento. Quando estiver pronto, entregamos o necessário. Não saia do centro de distribuição sem pegar o pedido. O seu trabalho é muito